O verão já está chegando e as nossas plantas elas precisam de cuidados nessa época. A nossa repórter Liliane Raquel trouxe dicas para a gente. Vamos conferir. Temperatura subindo e não é só a gente que sofre com calor não, viu? Essas lindezas aqui também precisam de alguns cuidados especiais. A rega tem que ser maior nesse período, Priscila? Ah, com certeza, né? O verão até a gente sofre, imagina as plantas, sofrem igualmente, até aquelas de sol pleno, elas também sofrem. Então, intensifiquem a rega, sim, só tomem cuidado, né, com as horas do dia, porque tem umas peculiaridadezinhas no verão para você estar cuidando das suas plantas, mas com certeza a gente tem que amenizar a temperatura para elas. E aí, qual é a frequência da rega? Olha, o ideal é que você faça nas plantas de sol pleno, pela manhã cedo ou então final da tarde, quando o sol já estiver mais ameno, você regue abundantemente as suas plantas. Vou mostrar aqui para o pessoal, borrifar diretamente na folha faz a diferença? Olha, para as plantas que gostam de umidade no ar, sim, que é o caso das samambaias. Você, num dia muito quente, a temperatura está muito abafada, como hoje, por exemplo, você passou pelas suas plantas, lembra já de deixar o borrifador perto para você estar borrifando as folhas, né, evitando que elas ressequem. Se a planta for de sol e a folha começar a ficar seca, tem que mudar a planta de lugar? Olha, a folha seca está te indicando ou a planta está no local errado, recebendo muito sol, ou então você está pecando um pouquinho na rega, né? Se você começou a ver que ela realmente está ressecando, você leva, se possível, né? Leva esse vaso para próximo de uma palmeira, de uma árvore, ou realmente coloca num ambiente mais de meia sombra, que ela vai receber esse sol só em um dos horários do dia, ou manhã ou tarde, para poder evitar que a planta queime realmente. Outra dica muito importante é manter a adubação da sua planta em dia, principalmente aquelas plantas de sol pleno. Elas realmente precisam que você intensifique principalmente uma adubação rica em cálcio, tá? Porque ele vai estimular o crescimento da planta, inclusive vai fazer com que a terra, o solo, vai ajudar para que ele não fique ressecado, endurecido, tá? O uso de defensivos também faz a diferença nesse período. Isso é um período, né, de muita umidade relativa do ar, então assim, é um período que realmente é propício às pragas aparecerem, então você tem que sempre estar de olho nas plantas, mas um ponto vai usar defensivo? Normalmente eles são foliares, né, você vai colocar ali onde você está vendo a praga. Então tome cuidado para não colocar no sol pleno, porque são produtos que realmente podem queimar a sua planta. Como é que deve ser feita a poda nesse período? Olha, a poda a gente tem que evitar nesse período, tá? Porque a poda, na maioria das vezes, ela é um estimulante para a planta vir novas brotações e tal. Então, essa parte nova da planta que está nascendo, normalmente é uma parte mais sensível, né? Ela não gosta do sol forte, então você vai fazer a planta sofrer em vão. Rega de imersão também pode ser feita. Isso, é uma das opções de rega que a gente gosta de usar nesse período, né? Porque a planta vai se hidratando durante a noite, você pode colocar assim num pratinho, deixa a planta começar a se hidratar pelas raízes, ela mesma vai puxar essa água necessária. Então, é uma rega que a gente considera muito eficaz para esses períodos de calor. E aí já segue todas as dicas, viu?